Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E hoje o pastor Claudionor de Andrade, confesso, caprichou. Quando eu estava estudando, escrevendo, acrescentando alguma coisa sobre esse material, eu tive a sensação que eu estava na igreja, no culto, porque está um material maravilhoso, cheio de riqueza, profundidade bíblica e cristocêntrico. Amém, meu querido? Então, eu vou procurar, dentro desse tempo aí de 50 minutos, 1 hora, compactar tudo o que ele propôs e escreveu. Se eu não conseguir, está nas mãos de Deus. Mas vamos lá. Lição de número 2. A beleza e a glória do culto levítico. Nessa lição de hoje nós vamos abordar como que o culto levítico, estabelecido por Deus a partir de Moisés, era um culto com características, com beleza, com glória, um culto com vários elementos, palavra, cântico, sacrifício, oração. É sobre isto que nós queremos falar na lição de hoje, a beleza e a glória do culto levítico. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. O culto no Antigo Testamento. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre como era o culto no Antigo Testamento. Porque o culto do Antigo Testamento, ele difere em parte do culto que nós temos hoje no Novo Testamento. Porque o culto no Antigo Testamento estava em vigor ainda as leis do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o culto do Novo Testamento, que é o que nós temos hoje, ele tem também características bem peculiares. Então, nós vamos destacar nesse primeiro momento as características do culto no Antigo Testamento. Vamos lá? Subtópico de número 1. Definição. É um ato voluntário, espontâneo e racional, requerido por Deus por parte de suas criaturas, tanto os anjos como os homens. Seus fundamentos principais são o amor e a gratidão. Toda criação se realiza completamente no ato da adoração e culto ao Supremo Criador. Aqui nós trabalhamos o conceito de culto, que é um ato voluntário. O culto só pode ser voluntário, espontâneo e racional. O culto não envolve somente emoção, somente choro. O culto envolve o culto também ele é racional, porque ele mexe com a nossa razão, com o nosso intelecto. Então, quais são os fundamentos principais desse culto? Os fundamentos desse culto estão nos pilares do amor, gratidão e também do reconhecimento do Supremo Criador. E Deus espera das suas criaturas, tanto os homens como os anjos, um culto autêntico, verdadeiro, baseado no amor voluntário e espontâneo. Amém, querido? Não é um culto feito por obrigação, mas é um culto feito com um sentimento de gratidão, reconhecimento baseado no amor ao Criador. Tá claro aqui?
Na era patriarcal, Noé, Abraão, Isaque e Jacó prestaram culto de adoração ao Senhor e até construíram altares. Nenhum destes homens eram perfeitos. Todos careciam de uma transformação em determinada área de suas vidas. À medida que eles cultuavam a Deus, o caráter de cada um foi sendo moldado gradativamente. A beleza do culto está no Deus adorado e não no adorador. Como era o culto na era patriarcal? Noé, nós vamos ver Noé prestando um culto a Deus, Abraão construindo altares, Isaque, Jacó. Era um culto de caráter pessoal, individual. Não era um culto propriamente coletivo, tá claro, meu querido? Porque ainda não existia o culto levítico, as diretrizes de Deus, mas eles cultuavam a Deus. O que eu destaco aqui, que tanto Noé, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram homens imperfeitos. Deus não se relaciona com seres perfeitos. Deus se relaciona com pessoas imperfeitas e todos eles careciam, a Noé, Abraão, Isaque e Jacó careciam de uma transformação de Deus em determinada área de sua vida. E à medida que eles se entregavam a Deus no culto e na adoração, a vida deles iam sendo transformadas gradativamente. Eu faço mais uma colocação, que a beleza do culto está no Deus adorado e não no adorador. Então, quando nós cultuamos a Deus, o que Ele atenta, meu querido, não é para as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas é o nosso ato sincero, voluntário, espontâneo, porque a beleza do culto é o Senhor. Não são os cânticos, não é a adoração, não é a nossa pregação, não é a nossa oratória. A beleza do culto está no Deus que é adorado no nosso meio e não no adorador. Naquele que prega, naquele que canta, naquele que tem uma boa oratória. A beleza do culto, ela é o Senhor. Por isso que os nossos cultos têm que ser cristocêntrico. Cristo é a coisa mais linda, mais bela e maravilhosa no nosso culto. Vamos então ao subtópico de número 3. No período de Moisés. A partir da criação da nação de Israel, Deus passa a estabelecer a forma como deveria ser cultuado pela nação. Uma coisa é o culto individual, prestado por cada um em seu íntimo, na sua casa ou no seu quarto. Outra coisa é o culto coletivo, diferente do primeiro. Este precisa de diretrizes, padrões e formas. Observa, no culto prestado por Noé, Abraão, Isaque e Jacó, eram cultos de caráter pessoal. Não havia ainda diretrizes dadas por Deus, como Deus fez para Moisés. Então, o que eu destaco aqui é o seguinte: uma coisa é o culto individual que você presta a Deus, lá na sua casa, na sua devocional, no seu quarto, no seu coração. Esse é o culto que é individual, esse aí é entre você e Deus. Agora, uma outra coisa, irmãos, é o culto coletivo, que envolve famílias, pessoas. Agora, imagine que cada um resolva fazer aquilo que faz em casa, que cada um decide fazer o culto na igreja, como ele faz na sua casa. Aí, quando Deus, em Moisés, ele estabelece a lei, ele traz as diretrizes de como deveria ser esse culto coletivo, porque, afinal de contas, era a nação que estaria se apresentando para adorar a Deus. Mas o
culto coletivo não anula a necessidade do meu culto individual, que é o meu tempo com Deus, onde eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou orar, vou meditar na palavra de Deus, vou fazer o meu culto em família. Mas o culto na coletividade, ele tem regras, ele tem o padrão estabelecido por Deus. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 4. No tempo de Davi e Salomão. Foi a partir de Davi que o louvor foi introduzido como parte integrante do culto ao Senhor. Salomão aprendeu com o legado do pai. O que fazemos hoje tem poder de influenciar as pessoas de forma positiva ou negativa. Qual legado estamos deixando para a próxima geração? Observa o desenvolvimento do culto a Deus. Primeiro era de caráter pessoal, individual, em Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Em Moisés, o culto agora ele toma uma forma, uma liturgia estabelecida com regras, com padrão. Mas Davi, ele incrementa esse culto, ele acrescenta a esse culto o louvor, porque ele era profeta, ele era louvorista, adorador, rei, guerreiro, ou seja, Davi, ele era um homem com várias atribuições e qualidades. E ele introduz no culto levítico o louvor, o cântico. Davi escreveu muitos salmos, e salmos são cânticos. Posteriormente a Davi, vem Salomão, também estabelecendo a ordem dos cânticos. Salomão também escreveu Cantares de Salomão. Então nós observamos que Salomão herdou o legado do pai quanto ao louvor e adoração e o cântico na casa de Deus. O que eu destaco com isso e compreendo? Que o que fazemos hoje tem o poder, meu querido, de influenciar as pessoas, seja de forma positiva ou de forma negativa. A questão é, qual o legado estamos deixando para a próxima geração? Eu me preocupo muito com a geração dos meus filhos. Qual o legado que ele vai receber? Eu peguei a Assembleia de Deus com a tocha acesa, falando de batismo com o Espírito Santo, de cura, de dons espirituais, falando de pureza, de santidade, de vida no altar, de jejum, de oração. E é esse legado que eu quero passar para os meus filhos. Eu peguei a Assembleia de Deus quando pregava-se ainda acerca de valores, princípios, ética, caráter cristão. Então, o que nós fazemos hoje pode influenciar as gerações futuras de forma positiva ou negativa. Eu não sei você, mas eu escolhi abençoar a próxima geração. Eu decidi obedecer os princípios da palavra de Deus e ser sincero com o Senhor, porque meus filhos podem seguir os meus passos. Amém, meu querido? E você, qual é o legado que você está deixando para a próxima geração? Adoração verdadeira, com cântico, louvor, com sinceridade? Ou os seus filhos não podem seguir os teus passos? Que Deus nos dê a graça, que os nossos filhos possam seguir os nossos passos, porque nós somos referenciais de Deus para a vida deles. Próximo tópico da nossa lição. Tópico 5. Após o cativeiro babilônico. Neemias e Esdras foram responsáveis pelo reavivamento do culto levítico. O sacerdote Esdras ensinou que o cuidado com o templo fazia parte da adoração.
Neemias ensinou que não há adoração verdadeira quando os muros de proteção estão caídos ao chão. O culto envolve dedicação e trabalho constantes. Para pensar nisso. Após a saída do povo da Babilônia, Deus usa Neemias e Esdras. O sacerdote Esdras ensina que o culto envolve zelo para com o templo, para com a casa de Deus, porque aquela casa estava em ruína e o povo estava morando em casas luxuosas e o templo estava em ruínas. Então que eles estavam vivendo consequências da falta de zelo para com o templo. Este foi o sacerdote Esdras chamando o povo para o despertamento de zelo para com as coisas de Deus. E Neemias ele foi usado por Deus após o cativeiro babilônico para ensinar ao povo que não existe adoração verdadeira quando os muros de proteção estão caídos ao chão. Ou seja, eles estavam na casa de Deus, que fora restaurado, mas os muros estavam no chão. Não estavam preocupados com a proteção, com a segurança. Não, Deus faz tudo, Deus realiza tudo. Então Neemias, ele foi usado por Deus para despertar as pessoas que a adoração e o verdadeiro culto a Deus envolve trabalho. Colocar mesmo a mão no arado. O culto envolve dedicação e trabalho constante. Amém, meu querido? Adorar na igreja é o primeiro passo, meu querido, mas há muita coisa que nós podemos fazer fora da igreja, fora do templo, como foi o caso de Neemias. Neemias passou a mão nas ferramentas, foi trabalhar de pedreiro, uma espada na mão, uma colher na mão, outra levantando os muros, reconstruindo. E trabalho também é adoração a Deus. Esse negócio de adorar a Deus e não se envolver, meu querido, isso não é adoração. Isso aí é qualquer outra coisa, isso é religiosidade. Amém? Vamos ao outro momento da nossa lição. Tópico 2. Os elementos do culto levítico. Nesse tópico nós iremos avaliar alguns elementos do culto levítico. Elementos esses que estão presentes no nosso culto cristão, na nossa liturgia, na nossa devocional, na nossa forma de adorar a Deus. Amém, meu querido? Vamos lá. Subtópico de número 1. Se nos dias de Salomão milhares de animais foram sacrificados, em nossos dias Deus requer o sacrifício do corpo, pois este é o templo do Espírito Santo. Os dízimos e as ofertas são importantes aos olhos do Senhor. De igual ou maior importância é o sacrifício do nosso eu, nossa carne, nossa vontade e nossas paixões. Meu amado, no culto levítico do Antigo Testamento envolvia sacrifício. Salomão, na ocasião da inauguração do templo, matou milhares de animais. Milhares de bois, ovelhas, milhares de animais foram sacrificados, tudo com riqueza, tudo com abundância. E nos nossos dias, eu não vou matar galinha, não vou matar o porco, não vou matar a pomba, a rola, não vou matar um elefante ou papagaio. Não existe sacrifício no Novo Testamento, porque o sacrifício é Cristo. Agora, o que Deus espera? Que eu venha apresentar, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Então, Deus ele requer de mim o sacrifício do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Aí eu destaco que os dízimos e as ofertas, eles são muito importantes sim aos olhos do Senhor, porque é mandamento bíblico. Agora, de igual ou maior importância
É o sacrifício do nosso eu, nossa carne, nossa vontade, nossas paixões. Porque a pessoa que pensa que é somente dar o dízimo, dar a oferta e pronto. Não precisa de calvário, não precisa de sacrifício da carne, não precisa matar o seu eu, sacrificar a sua vontade e sufocar as suas paixões. Dízimo e oferta sem sacrifício do corpo e do seu eu, das suas paixões, é a mesma coisa que hipocrisia. Deus quer um sacrifício completo, com abundância e sem miséria, tá bom, meu querido? Quando eu falo miséria, é aquele que pode dar o melhor para Deus e dar somente uma parte daquilo que poderia dar para Deus. Quem lembra de Ananias e Safira? Sacrifício parcial. Quem oferece sacrifício parcial não é aceito por Deus, meu querido. Quem lembra de Caim e Abel? São vários sacrifícios que Deus rejeitou. Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Cânticos. Pode haver muito cântico na igreja e ainda assim não haver adoração verdadeira. Pode haver vozes afinadas, com melodias muito bem trabalhadas e ainda assim não haver adorador verdadeiro. Os cânticos não são mais importantes que a postura daqueles que o entoam. A vida do adorador precisa estar em ritmo, melodia e afinação diante de Deus. No culto levítico do Antigo Testamento havia cânticos. No nosso culto que nós temos hoje também há cânticos. Agora, o cântico entoado, pode haver muitas vozes lindas, afinadas e vidas que não são vidas de verdadeiros adoradores. Então, para Deus, o que é mais importante não é o cântico cantado, mas é a vida do adorador que está em ritmo, melodia e afinação diante de Deus. O bom é que todos esses elementos estejam juntos. Cânticos com letras, melodias muito bem trabalhada, cristocêntrica, que Cristo é a adoração, o centro do cântico. Mas tão importante, ou mais importante do que o cântico, é a postura do adorador. Amém, meu querido? Então, vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. Exposição da palavra. Infelizmente, há uma inversão de valores em muitas igrejas quanto ao culto. São muitas as cantarolas e apresentações intermináveis de vários grupos e pouco tempo para a exposição da palavra. Deus continua sendo o que é sem o nosso louvor. Não continuaremos sendo santos, puros e autênticos cristãos sem a sua palavra. Meu amado, a exposição da palavra fazia parte do culto ao Senhor. Sobre esse tópico, eu observo que há em muitas das nossas igrejas uma inversão de valores. Em muitas igrejas há uma cantarola sem fim. Grupos e mais grupos. Grupo das irmãs, grupo das senhoras, grupo dos homens, grupo das mulheres, grupo dos adolescentes, grupo agora das crianças, grupo dos jovens, grupo agora dos anciãos. E vai dando aquela canseira, aquele cansaço, como se o culto se limitasse a apresentações e grupos de cânticos. Eu quero destacar o seguinte: Deus, Ele continua sendo Deus sem o meu louvor. Os anjos o adoram e o louvam com excelência. Agora, eu e você, nós não continuaremos santos, puros, crentes, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, sem a palavra de Deus no nosso meio.
Então, há uma necessidade de rever os nossos conceitos sobre a exposição da palavra. A palavra de Deus, ela deve ser a primazia do nosso culto. Quando nós cantamos, meu irmão, é maravilhoso, mas quando chega o momento da palavra, é o momento mais importante, é o momento em que Deus estará falando conosco. Mas parece que em muitas igrejas é mais importante o homem falar com Deus do que Deus falar com o homem. Pense nisso. Deus continua Deus sem o meu louvor, mas eu e você não continuamos santos, lavados e purificados sem a sua palavra. Precisamos dar mais tempo para a ministração da palavra de Deus no nosso meio. Vamos então ao próximo tópico da nossa lição: oração. Através da oração, confessamos a Deus nossas fraquezas e compreendemos que o culto que prestamos a Ele não é perfeito, e sim uma sombra daquele que prestaremos um dia lá na glória com Ele. Faz parte do culto clamor e intercessão pelo pecador que se encontra escravo do pecado e do mundo. A igreja é o sal da terra. Meu querido, no culto levítico havia o espaço para oração, cântico, exposição da palavra e oração. Através da oração, nós chegamos diante de Deus e confessamos nossas fraquezas e imperfeições. Nós não chegamos diante de Deus e falamos: Deus, graças eu te dou, porque eu sou membro da Assembleia de Deus, canto no coral e sou melhor do que aquele que está lá fora pulando carnaval, que está na bebedeira, que está na prostituição. Eu sou grato porque eu sou santo, eu sou perfeito. Ninguém chega diante de Deus assim. A gente chega e fala, primeiro confessando os nossos pecados. O culto começa com confissão. Você se esvazia do seu eu, do seu ego, da sua vaidade. Compreenda uma coisa, que o culto que nós prestamos a Deus aqui hoje, por mais abençoado que seja esse culto ele é um culto que não é perfeito. Ele é um culto limitado. Esse culto é apenas uma sombra daquele culto que nós prestaremos diante do Senhor um dia. Por quê? Aqui nós estamos sobre o quê? O domínio da carne, das paixões, as tentações. Saímos de casa muitas vezes brigados, amargurados, tivemos problema, desentendimento, algum irmão na igreja que nós estamos olhando de cara atravessada. Então, o nosso culto aqui não é um culto perfeito. Deus aceita pela sua graça, pela sua misericórdia. Todo culto que prestamos a Deus, irmão, ele é apenas um ensaio daquele culto que prestaremos um dia diante dele, quando tivermos o nosso corpo glorificado e não estivermos mais limitados sobre a natureza adâmica pecaminosa. Faz parte do culto também a oração, o clamor e a intercessão pelo pecador que se encontra afastado da casa de Deus. A igreja, ela é o sal da terra, meu querido. É papel da igreja dar sabor a este mundo, levar este mundo a ter sede de Deus. E a igreja o faz através da oração, do jejum, da consagração, quando ela se volta para os princípios da palavra de Deus e compreende que é papel da igreja influenciar esta sociedade. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 5. Leitura da palavra. O tempo que uma igreja dedica à palavra de Deus em seus cultos determinará a qualidade dos crentes que nela congrega.
Uma igreja de sucesso aos olhos de Deus é aquela que ensina acerca da pureza, da santidade, do caráter cristão, do nascer de novo e do sofrer por amor a Cristo. A palavra, ela tem um peso, uma importância muito grande, meu querido, na igreja. O tempo que a igreja dedica à palavra vai determinar a qualidade desta igreja. Há crentes e crentes, há trigo e joio. Agora, o tempo que cada igreja passa com a palavra de Deus e que é dedicada à palavra de Deus, vai determinar a qualidade desse crente que está nesta igreja. Por isso que há diferença, sim, entre uma igreja e outra. O Espírito Santo é o mesmo, irmão Mauro. É verdade, mas o tempo que cada uma dedica à palavra de Deus é diferente. Por exemplo, uma igreja de sucesso aos olhos de Deus é diferente de uma igreja que nós temos como de sucesso nos nossos dias. O que é uma igreja de sucesso aos olhos de Deus? É aquela igreja que ensina acerca da pureza, da santidade, do caráter cristão, do nascer de novo e do sofrer por amor a Cristo. Esses ensinamentos em muitas igrejas não dá ibope, não atrai público, não dá sucesso na internet, nem atrai gente para congressos e simpósio. Tem que falar de riqueza, de prosperidade e de bênçãos efêmeras. Mas a igreja bem-sucedida é a igreja que ensina esses princípios e esses valores. Próximo subtópico da nossa lição. Tópico de número 6. Bênção. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão porque estava cheio de Deus em sua vida. Há muitos cristãos mendigos que vivem em função de correntes e campanhas para receber a bênção e se esquecem que nossa maior riqueza enquanto cristãos consiste em abençoar as pessoas. Meu amado, a maior riqueza que o cristão tem depois do nome escrito no livro da vida foi a capacidade que Deus nos deu de sermos agentes abençoadores. No culto levítico havia a bênção apostólica, mas eu destaco o seguinte: ninguém pode dar aquilo que não tem. Melquisedeque só abençoou Abraão porque ele estava cheio de Deus. Amém, meu querido? Eu só posso abençoar as pessoas se eu estiver cheio de Deus na minha vida. Agora, o que eu me preocupo com a igreja que nós temos uma igreja hoje brasileira com muitos mendigos dentro da igreja. São aqueles que só sabem pedir, só faz campanha, só faz corrente para ser abençoado, mas a maior riqueza que nós temos não é o nosso carro, não são os nossos templos com ar-condicionado, com estrutura, não são os nossos doutores, filósofos. A maior riqueza que nós temos é a capacidade que Deus nos deu para sermos agentes abençoadores, abençoar esta nação, abençoar o descrente e abençoar o mundo. Amém? Encerramos aqui esse tópico e vamos para o tópico de número 3 da nossa lição. Finalidades do culto levítico. Nesse tópico nós vamos analisar quais os objetivos, o que Deus tinha em mente quando estabeleceu o culto levítico. E a partir desta observação, nós poderemos chegar a conclusões também relacionadas à qualidade do culto que nós prestamos. O porquê cultuar a Deus? O porquê ir à casa de Deus? O porquê cultuar a Deus na nossa casa, onde nós estivermos, nós somos o templo, lugar de adoração a Deus. Vamos lá? Subtópico de número 1. Adorador ao único e verdadeiro Deus.
O melhor antídoto contra o mundo e o pecado é o envolver-se com Deus plenamente. Quem se relaciona com Deus em espírito e em verdade, jamais se envolverá com Deus deste século. Não é concebível adorar a Deus dentro da igreja e fora dela viver uma vida dissoluta. O que fazemos fora da igreja trará reflexos positivos ou negativos para ela. A melhor forma, o melhor antídoto de você se manter distante do pecado, do mundo e do Deus deste século é você se envolver plenamente com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus de tal forma que não foi mais visto entre os homens, porque Deus o tomou para si. Sempre foi do propósito de Deus que nós venhamos a nos relacionar com Ele em espírito e em verdade. Porque do contrário, meu querido, nós vamos ser presas fáceis na mão do maligno. Não é concebível, não é aceitável, é compreensível alguém dizer que adora a Deus dentro da igreja, canta, glorifica, sapateia, pula, prega e ensina. E fora da igreja vive uma vida dissoluta, uma vida fora dos princípios da palavra de Deus. Então, o culto tem como objetivo adorar ao único e verdadeiro Deus, mas se envolva plenamente com Deus. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Outro sim. O que fazemos fora da igreja trará reflexos positivos ou negativos para a igreja e para as nossas vidas. Imagina o dirigente do louvor que está lá dirigindo, coordenando a mocidade, mas vive uma vida no pecado lá fora. Imagina dirigente do círculo de oração que lá está coordenando, orientando as irmãs e fora da igreja ela tem uma vida pecaminosa, dissoluta. O pregador ou o pastor, imagina essas pessoas. Aí quer que o fogo caia, que a glória vem. É por isso que muitas vezes, meu irmão, a igreja parece uma geleira, uma frieza, um desânimo, porque o que nós fazemos fora da igreja vai trazer reflexo diretamente na igreja, seja positivo ou negativo. Eu não vou na igreja para ver a igreja pegar fogo e a glória de Deus, não. Eu já saio de casa com a minha brasazinha já acesa, meu querido. Eu já levo a minha brasa acesa, porque durante a semana eu li a Bíblia, eu orei, eu consagrei, eu busquei ao Senhor, eu disse não para o pecado, eu me envolvi com o Espírito Santo. Então, eu sou responsável pela qualidade do culto que será prestado na casa de Deus. Agora, há pessoas que não têm este zelo e chegam na casa de Deus e quer ver pegar fogo. Aí, meu irmão, se você não pegou fogo com Deus durante a semana e não se envolveu, não espera que Deus vá fazer isso por você no domingo, não. Então, nesse ponto aí, meu querido, nós somos responsáveis pelo nosso culto individual. O culto coletivo, ele é um somatório do culto individual que cada um presta fora da igreja. Vamos lá, subtópico de número 2. Reafirmar as alianças antigas. O culto ao Senhor tem como uma das suas finalidades o reafirmar nossa fé e aliança com Ele. A Santa Ceia é a expressão máxima de que estamos em comunhão com Cristo e sua igreja. É preciso muita reverência a este ato, pois Judas participou da última ceia do Senhor de forma indigna e o resultado final culminou com seu suicídio. Jesus não o impediu de participar da ceia. E em nossos dias não é diferente. Qual um dos objetivos do culto? Reafirmar as antigas alianças.
Quando eu estou na casa de Deus, eu estou dizendo que eu estou adorando a Deus, estou reafirmando a minha aliança, a minha fé com Ele, e eu faço uma colocação aqui que a Santa Ceia é a expressão máxima da membresia, quando diz que está em plena comunhão com o corpo, com a igreja, com os irmãos e com o Espírito Santo e com o próprio Cristo. Agora, eu faço uma observação. Tome muito cuidado com a Santa Ceia quando você levar as mãos. A Bíblia fala que cada um examine a si mesmo. Eu não vou examinar a vida de ninguém. Há pessoas que participam da ceia do Senhor com mágoa, com ódio e rancor, meu querido. Então, o culto ao Senhor, até também a Santa Ceia faz parte do culto, é uma forma de nós reafirmarmos a nossa aliança com Deus. E Judas não entendeu esse negócio. Judas participou da última ceia que Jesus serviu de forma indigna. E qual foi o resultado final? O resultado final foi que o diabo entrou nele e ele acabou cometendo suicídio, tirou a própria vida. Meu irmão, vamos servir a Deus com sinceridade. Não fique brincando na casa de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele é fogo consumidor. Amém, meu amado? Vamos prosseguir. Subtópico de número 3. Professar o credo divino. Enquanto cidadãos, devemos respeitar todas as pessoas que professam credos e crenças que diferem da nossa fé. Todavia, sabemos que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. É preciso orar, interceder, pregar e testemunhar de Cristo para os descrentes. Na verdade, a igreja precisa mostrar Cristo aos homens através do seu viver e testemunho pessoal. Meu querido, um dos outros objetivos do culto, professar o credo divino. Eu faço uma colocação aqui que enquanto cidadãos brasileiros, nós temos no Brasil várias outras segmentos religiosos que professam a sua fé e o seu credo. E enquanto cidadão, eles têm que ser respeitados como ser humano, pessoas que fazem parte dessa nação, que trabalham para o bem-estar desta nação. Há pessoas que talvez não professam a mesma fé que eu e você, mas tem mais temor de Deus do que muitos que estão na casa de Deus, tá bom, meu querido? Observa que Melquisedeque, ele não era judeu, mas ele abençoou Abraão. Então, nós devemos respeitar essas pessoas. Outra coisa, nós devemos, meus amados, orar por essas pessoas. Eu sei que só há um Deus, um só Senhor e um só Espírito. A todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus, ele monopolizou o negócio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu respeito a fé de outros que têm os seus credos e as suas crenças diferentes da minha. Posso conviver com eles, respeitá-los. Agora, eu preciso orar, interceder, pregar e testemunhar de Cristo para estas pessoas. E vou mais além. Nós precisamos mostrar Cristo nas nossas vidas e não somente nas nossas pregações. Você entende isso? Que uma coisa é você falar de Cristo, outra coisa é você mostrar Cristo através da sua vida, do seu testemunho. Que Cristo seja visto no nosso modo de viver, na nossa igreja, no nosso modo de falar, de orar, de buscar, tratando as pessoas de forma respeitosa, até aqueles que dizem não crer na existência de Deus. Nós devemos tratá-los com o devido respeito, porque são seres humanos, são pessoas que Deus ama e tem um projeto para a vida deles. Amém? Vamos lá. Subtópico de número 4.
aguardar o Messias. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem como objetivo esse dia tão glorioso, que é o encontro do noivo com a sua noiva. O culto, os louvores e as mensagens precisam ser cristocêntricas. Jesus, quando de sua primeira vinda, não teve como objetivo inicial tornar este mundo um pedaço do céu, mas levar uma parte deste mundo para morar com ele no céu. Meu amado, um dos objetivos do culto é aguardar o Messias, a volta de Jesus. É o ápice do cristianismo, é o ápice da nossa fé. E o culto levítico, ele tinha como objetivo aguardar a vinda do Messias. E eles ainda aguardam a vinda do Messias que virá para eles durante a grande tribulação. E para nós que já o aceitamos, que já fomos batizados com no Espírito Santo por Jesus, meu querido, tudo que nós fazemos, os louvores, a adoração, o trabalho, tudo aquilo que deixamos de fazer, de envolver com pecado, de prostituir, de beber, de se entregar às nossas paixões, tudo isso tem um objetivo: o arrebatamento da igreja. Eu não quero pregar para muitos e ficar fora do arrebatamento. Eu não quero, meu querido, dar aula para as milhares de pessoas e ver a minha família fora do arrebatamento. A maior expectativa do cristão deve ser esse dia, o encontro com o Senhor, a volta de Cristo. Então, meu querido, eu faço uma outra colocação. Quando Jesus esteve aqui, na primeira vinda dele, que ele morreu na cruz do Calvário, ele nunca teve como objetivo inicial tornar esse mundo um pedaço do céu. Ele diz que esse mundo jaz no maligno, mas há muitas teologias e correntes teológicas que pregam um verdadeiro céu aqui na terra, que prega a riqueza, o triunfalismo da igreja, a prosperidade, só prega a bênção, o sofrer por Cristo, o renunciar à carne e o pecado por Cristo. Não está muito na moda, santidade e andar em novidade de vida. O que Cristo tinha em mente? Não é fazer daqui um pedaço do céu, mas levar uma parte deste mundo, dos crentes, os adoradores, os verdadeiros adoradores, lavados, remidos, purificados, que estão em plena comunhão com o Espírito Santo, que renunciaram à carne, o mundo, o diabo, o pecado, que caíram, se levantaram, se reergueram, se colocaram de pé, se humilharam, que na Santa Ceia confessaram seus erros, se arrependeram, pediram perdão. Ele tem como objetivo buscar uma parte deste mundo para morar com ele no céu e não tornar aqui um pedaço do céu. Sabe por quê? Porque se ele tivesse como objetivo tornar isso aqui um pedaço do céu, ninguém iria desejar o céu. Por isso que tem hora que o Brasil dá crise, tem hora que a gente entra em parafuso, tem hora que a coisa aperta, vai estar rachando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais apertado. Ai, meu Deus, o que é isso? É porque Deus está querendo dizer para mim e para você: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja brasileira, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vem por sobre as nuvens. Quando as trombetas soarem, eu quero ouvir o toque dessa trombeta. E tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, tudo que nós fizemos, naquele momento que a trombeta soar e nós subirmos por sobre as nuvens e encontrarmos com o nosso Senhor, nós vamos poder dizer: valeu a pena, fazer parte da igreja que era vitoriosa aos olhos de Cristo.
A igreja que prega pureza, santidade, abandono de pecado, valeu a pena a exposição da palavra de Deus, valeu a pena o verdadeiro adorador estar em sintonia com o cântico, valeu a pena ir à casa de Deus, valeu a pena o culto individual, valeu a pena o culto doméstico, valeu a pena não se envolver com o pecado, valeu a pena ser chamado de careta, cafona, quadrado, de idiota, de ignorante, de santarrão. Valeu a pena quando você chegar, quando você receber um corpo glorificado e você olhar nos olhos de Jesus pela primeira vez, aleluia. Quando você olhar nos olhos dele, você vai falar: valeu a pena, eu estou aqui pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Meu irmão, vamos lutar. A maior expectativa do cristão é a volta do Cristo, é a volta de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, pela vida do teu servo, pastor Claudionor de Andrade, que nos proporcionou esse banquete espiritual, esse estudo maravilhoso da tua palavra. Meu Deus, nós não queremos ficar de fora, nós queremos participar do arrebatamento da igreja, queremos ser santos, consagrados, purificados, lavados e remidos no sangue de Jesus, influenciar esta sociedade, alcançar este mundo e levar almas aos pés do Senhor. Queremos ser o sal da terra e a luz do mundo. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, obrigado pela sua participação, pelo seu apoio e a sua oração. Eu peço, em nome de Jesus, ajude-nos a compartilhar esse vídeo, se você compreende que esse projeto é um projeto de Deus. Outro sim, semana que vem, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu glorifico a Deus, porque eu tenho a certeza que nem você estará aqui. Nós encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Fique na paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.